Seu Bizu, vou contar uma curiosidade aqui, então. Assim, Conta pessoal, aí. pô, mas e a música, né? Onde surgiu nessa Isso, história toda, conta pra né? gente aí. Começou cedo, né? Com 11 anos aí, roubando o violão do pai. Ele fala que ele que me ensinou tudo que eu sei, né? Eu deixo ele falar, porque pai é pai, né? Você dá aula, seu pai dá mais aula ainda. Seu pai toca também? Ele toca? Ele toca também, toca. Podia vir tocar uma musiquinha, né, Renan? Não quer vir aqui tocar uma musiquinha, não? Não, ele... Não quer. É. Não, tudo bem, tudo bem. A praia vai. dele é Roberto Carlos. Mas comecei cedo e aí depois vida, loucura, né? Tive banda com 18, 19 anos, aquela loucura toda da idade, né? Uhum. E aí, assim, fiquei depois essa trajetória de concursos, trabalhar e tal, parei, não tocava mais. E aí depois que eu passei no concurso, depois da prova do concurso do Tribunal de Contas, eu tava nessa loucura, estudar 5 horas por dia, trabalhar e tal, não sei o que. Isso foi em 2018, por aí. Aí eu falei, cara, passei na prova. Aí é o lance de estatística. Acho que vai me chamar. Quanto tempo de validade e tal. Quantos chamaram no anterior. Acho que vai chegar. E eu entrei numa vibe assim. Putz, eu tô cansado, cara. Tô cansado. Essa vibe é difícil. A vibe do concurseiro. Sim, muito. Né, assim, ainda trabalhando, estudando, família. Falei, agora acho que tem um futuro que eu posso chegar ali no Tribunal de Contas. É um risco, né? Mas não tinha sido nomeado, né? Sim. Não passei dentro do número de vagas lá, né? Passei um pouco para baixo. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa que eu gosto agora. E aí eu voltei a tocar. É um prazer, né? Porque assim, tem que ter, assim, senão... é difícil, cara. Você, né, assim, essa vida, trabalhar, estudar, Você família. fica louco, né, Fica cara? meio louco. Você tem que ter uma válvula de escape, né? Eu acho que agora, como você agora tem você tem uma estabilidade financeira muito boa, Sim. né? E você pode fazer, de repente, o que você quer fazer. Sim. Um hobby que é seu. Sim. Né? Porque você tem a sua grana. Sim. Né? Que outro dia eu falei isso com o Rogério, até quando eu entrevistei, porque eu entrevistei o Rogério já, tem lá a entrevista dele lá. Ele depois... você Eu tá já fui faltando, entrevistado. A vez dele vai entrevistei chegar, a batata dele tá assando. Porque eu falei pra ele, falei pra ele, Rogério, você é a favor de você ganhar bem sem fazer o que você não gosta muito? Ou você é a favor de ganhar mal e fazendo o que você gosta? Lembra que eu te perguntei isso? Sim. Né? Porque a gente, não tô dizendo que trabalhar no tribunal é ruim, lógico que não. O tribunal é um local muito bom para trabalhar. Mas você tem um hobby, por exemplo, hoje a gente sabe que é muito difícil você viver de banda. Sim, não tem difícil. jeito, a gente sabe como funciona, a realidade. Né? Eu nunca, assim, ganharia o que eu ganho tocando. Não tem como. Assim, mesma coisa no tribunal. É muito difícil, né? E tem a incerteza. Sim. Você fala, de repente eu consigo fazer vários shows esse mês. Exato. Né? No outro mês, por exemplo, imagina na época da pandemia. Pessoal que tem banda. Cara, nessa época eu tava, assim, já com vários amigos no meio e tal. Foi uma época difícil da gente se juntar pra ajudar, assim. Né? Porque, assim, a gente tocava e tal, mas tem a galera que não tinha o ponto de apoio aqui, de ter um cargo. O cara é só músico e tal. Cara, vamos fazer campanha, vamos... Porque a galera passou um perrengue aí difícil, cara. Então, imagina. Porque você faz show em festas, em casamento, em todos os lugares que você imagina que tem multidão. Sim. Aí veio a pandemia e falou assim, agora ninguém pode fazer mais nada. Sim. Sem contar o medo, né? Sim. E aí essa galera, muitas vezes, vive disso. E fora que o artista também tem aquela questão, né? Que aí você pensa, o artista às vezes não pode passar mal, por exemplo, se ele adoecer. Cara, como é que não tem licença lá, saúde, cara. Não tem falta abonada. Você pensa, o cara tá com 10, 20 shows no mês agendado. Aí naquele mês ele pega um resfriado ou uma pneumonia, ou ele tem que ficar internado 10 dias. Machucou o braço, cara. Besteira, assim, ó. Bateu o braço e tem um amigo meu que tava tomando umas, vamos dizer assim. Cara, machucou a mão, ele tocava, não conseguia tocar. Caramba. Então, machucou a mão no copo, assim, ele não conseguia, ficou tipo meses sem tocar. Porque, eu tava falando pro Lucas, teve um show. Sem ganhar, né? Importante. Porque é o instrumento de trabalho dele, né? Ganha-pão. Eu falei pra ele, teve um show do Aerosmith aqui em São Paulo, foi o último show, eu fui nesse show. E ele ia fazer mais uns 5, 6 shows aqui no Brasil e mais um monte de show aqui na América do Sul. Nesse dia que foi o show, eu assisti, beleza, adorei, ele teve crise de pedra nos rins. Cancelou todos os shows, cara. E ele foi para os Estados Unidos, foi se cuidar e tal. Todos os shows daqui da América do Sul e do Brasil, imagina. E você tá falando de Aerosmith, né? Então, imagina você falar do um cara que tem recurso para fazer tudo, assim. Imagina um cara que não tem recurso, depende disso daí. É por isso que eu digo, hoje, até pro pessoal que tá em casa assistindo a gente,
você passar no concurso público, você tem que vislumbrar, você tem que pensar lá na frente. Opa, peraí, meu. Se eu passar nesse concurso do Tribunal de Contas, eu vou ter um bom salário para eu poder me planejar, fazer de repente o que eu sempre mais amei de fazer. Sim. No caso, você adora, né? Você tem sua Sim, banda e tal, sim. né? E hoje você pode até se qualificar. Sim. De repente você fala assim, agora eu tenho condições de alugar um estúdio, Exato. né? Comprar um equipamento melhor, né? Sim. Coisa que de repente você não Sim. conseguiria, né? Sim. É isso que é legal do concurso, né? Ele te dá o porto seguro, né? É. O porto seguro para você ter ali um... Porque assim, a gente vive, a gente tem que pagar a conta, né, cara? A gente tem que pagar a conta, a verdade é essa. Mas assim, te dá uma estabilidade, né? Assim, isso é bem interessante do concurso público. Eu falo assim, eu não sei se eu me daria bem na iniciativa privada, porque sempre que... Você nem sabe o que é trabalhar na iniciativa privada, né? Cara, e assim, sempre, todo mês ia cair aquele salário ali, né? Lógico, hoje, se você quer ganhar dinheiro, não é no concurso Não é no público. concurso, esquece. Se você quer ficar muito dinheiro e tal, não esquece concurso. Não é isso aí. É. Tem outros, né, ainda mais na área de direito, ser advogado. Tem advogado que ganha muito, muito, muito mais que a gente no Tribunal de Contas. Especialmente na área que você fez tributário. Exato. Que é onde dá mais dinheiro, cara. Onde dá mais dinheiro. Mas aí, assim, são as particularidades de cada decisão que a pessoa toma na vida dela, né? Mas a questão, a vantagem também que a gente fala da área pública do concurso é que assim, a gente não vai ficar rico, você não vai ganhar rios de dinheiro, mas você consegue ter Todo mês qualidade de vida. vai cair Você aquilo lá. Você consegue se programar para você ter Sim. qualidade de vida. Você pode se programar a longo prazo, igual a gente está falando. Você pode ter o seu hobby, você pode investir ali no seu hobby e seguir a sua carreira, seguir Sim. trabalhando numa boa. Sim. E é o que a gente fala, quando a gente... Até quando o Anderson falou, eu disse justamente isso, cara. Eu acho que assim, se eu tivesse que trabalhar numa área que eu não gosto, por mais que fosse para ganhar muito, mas se eu não tivesse condição de fazer o que eu gosto, eu não trabalharia. Sim. Tipo assim, você tem essa condição de você vai trabalhar 18 horas por dia, vai ganhar grana pra caramba, só que assim, você vai trabalhar todos os dias, direto. Cara, eu sinto muito. Não Eu serve costumo pra mim. falar assim, quem ganha muito dinheiro não tem tempo de gastar, né? Porque você tem que ter assim, um meio termo. Mas assim, dá pra fazer alguma coisa que eu não goste só por dinheiro? Até dá, cara, mas assim, você vai penar também. O que a gente tenta equilibrar. É o que você falou. Eu acho que a gente sobrevive, né? Só que a gente quer sobreviver numa condição melhor, Mas né, quando cara? você não gosta, parece que você tá vendendo sua alma, né? É meio estranho, né? Sim, aquele exemplo do juiz lá. O cara tá ganhando super bem, cara, mas você vê o cara infeliz. Assim. Isso aconteceu comigo no local que eu trabalhei. Sim. Eu não gostava do local, assim, era um local ruim de trabalhar, inclusive o ambiente, era um ambiente pesado. Uhum. Eu sentia muito aqui no meu peito, eu sinto no peito ambiente pesado. A primeira coisa que eu fiz é estudar para passar em qualquer concurso, para ganhar menos. Sim. Para ganhar menos, eu fiz para ganhar menos e sair rapidão. Eu fiquei incomodado, né? Sim. E eu ganhava mais. Sim. A gente tem aquela ideia, os incomodados que se retirem. Eu falei, quer saber? Eu vou sair daqui. Saí, pô. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Exatamente.